Considerado por muitos o melhor jogador da história e a primeira verdadeira estrela global do rugby, a sua carreira marcou um antes e um depois na história da modalidade. Jogava habitualmente como extremo, mas a sua grande visão de jogo e os atributos físicos excepcionais permitiam-lhe ocupar qualquer outra posição dentro de campo. Houve um tempo em que a sua presença num jogo de rugby era suficiente para fazer aumentar a assistência. Iona Talilomu nasceu a 12 de maio de 1975 em Pukekohe, uma pequena cidade a sul de Auckland, Nova Zelândia, no seio de uma família polinésia de Tonga. Passou parte da infância em Mangere, um subúrbio de Auckland, onde a violência entre gangues fazia parte do cotidiano. Quando tinha 12 anos, o tio e um primo foram assassinados. O pai, Semizi, era um homem agressivo e violento que espancava a mãe, Epi, sempre que ela tentava proteger os filhos dos seus acessos de fúria, situação que o marcou profundamente. Embora não fosse um delinquente, Lomu admitiu que, inevitavelmente, se envolveu em brigas que lhe deixaram sequelas físicas e psicológicas. Muitos dos seus amigos de infância acabaram na prisão ou mortos, o que levou a mãe a decidir enviá-lo para o Colégio Metodista Wesley, perto de Pukekohe, a fim de o tirar do contexto familiar e social difícil em que vivia. Com 14 anos, jogou uma partida de touch rugby, uma variante do rugby, evasiva e rápida, com um nível de contacto mínimo, com Eric Rush, estrela neozelandesa de Sevens, que ficou de tal forma impressionado que convidou Lomu para um torneio de Sevens em Singapura. Representou os sub-19 da Nova Zelândia em 1993 e os sub-21 no ano seguinte. Deu nas vistas internacionalmente pela primeira vez em 1994 no torneio de Sevens de Hong Kong, onde a sua estatura impressionante, a força e velocidade fizeram dele um jogador temível e único. No mesmo ano, com 19 anos e 45 dias, Lomu tornou-se o mais jovem jogador a representar a seleção neozelandesa num jogo contra a França, quebrando o recorde detido por Edgar Wrigley desde 1905. O jogo teve lugar em Lancaster Park, Christchurch, e os All Blacks perderam por 22-8. No segundo jogo, em Eden Park, Auckland, a França voltou a ganhar, desta vez por 23-20. Em 1995, Lomu fez parte da equipa neozelandesa que esteve presente no Campeonato do Mundo na África do Sul, apesar de apenas ter representado os All Blacks em 2 ocasiões. Marcou 7 ensaios em 5 jogos, 2 no primeiro encontro contra a Irlanda, em Joanesburgo, 1 nos quartos de final contra a Escócia e 4 na meia-final contra a Inglaterra. A Nova Zelândia jogou a final do Campeonato do Mundo em Ellis Park contra a África do Sul, perdendo por 15-12. Pouco tempo antes da final do Campeonato do Mundo, foi assinado um acordo entre a África do Sul, a Nova Zelândia e a Austrália para a criação do Torneio das Três Nações. A Nova Zelândia venceu todos os jogos antes de se tornar o primeiro campeão da prova, com Lomu a marcar um ensaio na vitória por 43-6 sobre a Austrália no jogo inaugural.
Em 1996, Lomu começou a ter os primeiros sintomas de uma doença renal incapacitante, situação que, eventualmente, o impediu de jogar quando estaria no auge da carreira. Como consequência, não participou no Torneio das Três Nações em 1997. Nos Jogos da Commonwealth, em 1998, em Kuala Lumpur, ajudou a Nova Zelândia a conquistar a medalha de ouro na prova de Sevens. No Campeonato do Mundo de 1999, marcou 8 ensaios. Na fase de grupos, marcou 2 ensaios contra Tonga, 1 contra a Inglaterra e 2 contra a Itália. Nos quartos de final, contra a Escócia, Lomu marcou 1 dos 4 ensaios da Nova Zelândia e na meia-final marcou 2 ensaios, apesar da derrota contra a França por 43-31. Em 2001, fez parte da equipa neozelandesa de Sevens que venceu o Campeonato do Mundo ao mesmo tempo que continuava a lutar contra a doença. Por esta altura, as suas atuações, a par do aparecimento de novos jogadores, fizeram com que deixasse de ser um titular indiscutível. Em novembro de 2002, fez o seu último jogo com os All Blacks contra o país de Gales. Marcou 37 ensaios em 63 internacionalizações. Em julho de 2004, foi revelado que Lomu havia sido submetido a um transplante de rim doado pelo amigo e locutor de rádio neozelandês Grant Cariama. Lomu regressou ao rugby profissional em 2005 depois de obter uma autorização especial da Agência Mundial Antidopagem, uma vez que um dos medicamentos anti-rejeição que estava obrigado a tomar fazia parte da lista de substâncias proibidas. Assinou um contrato de 2 anos com a equipa North Harbour da Nova Zelândia, mas lesionou-se no ombro num jogo de pré-época e acabou por perder a primeira temporada. No final da época, a equipa deu-lhe autorização para jogar no estrangeiro, tendo assinado um contrato de curta duração pelos Cardiff Blues do país de Gales até ao início da nova temporada na Nova Zelândia. Mas, em abril de 2006, fraturou o tornozelo, terminando assim a sua ligação aos Cardiff Blues. No ano seguinte, anunciou que se retirava do rugby, mas em 2009 assinou um contrato com a equipa francesa Marseille Vitrolles Rugby. Em 2007, Lomu foi nomeado membro da Ordem de Mérito da Nova Zelândia e entrou para o Passeio da Fama do Rugby Internacional. Em 2011, foi nomeado embaixador do Campeonato do Mundo de Rugby, juntamente com outros grandes nomes da modalidade, como Sean Fitzpatrick, John Kirwan, David Kirk, Andrew Martins e Michael Jones, mas o rim doado começou a falhar e ele foi forçado a submeter-se novamente a diálise enquanto aguardava por um novo transplante. Em outubro do mesmo ano, entrou para o Passeio da Fama do IRB. Lomu foi imortalizado através de uma figura de cera de tamanho real no Museu Madame Tussauds de Londres. Deu o nome a vários videojogos, entre eles Jonah Lomu Rugby e Rugby Challenge. Em 2014 foi nomeado embaixador para o Campeonato do Mundo de Rugby Júnior da IRB.
Em 2015, regressou à África do Sul para filmar um documentário sobre o impacto das suas façanhas de 1995 na modalidade. Esteve no Campeonato do Mundo de Rugby de 2015 em Inglaterra para cumprir importantes contratos publicitários. Regressou à Nova Zelândia no dia 17 de novembro, mas faleceu inesperadamente no dia seguinte, aos 40 anos. A 30 de novembro teve lugar uma cerimónia fúnebre no Estádio Nacional de Eden Park, que contou com uma representação especial do Haka em sua homenagem. Foi casado 3 vezes e teve 2 filhos, Brayley e Dairay, com a última mulher, Nadine Quirk. John Alomu era uma combinação única de potência, tamanho e velocidade que o tornavam devastador com a bola na mão. Com 120 kg de peso e 1,96 m de altura, era capaz de correr 100 metros em menos de 11 segundos. Foi o expoente máximo a contrariar as tentativas de placagem dos adversários e tinha uma finta de corpo fantástica. Abraham Lincoln disse certa vez: "No fim de contas, não são os anos na tua vida que contam, é a vida nos teus anos."